Vamos agora ler a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E, Hebreus, versículo 4, capítulo 2, diz assim: comprovando-te a próprio Deus por sinais, prodígios, milagre pelos dons do Espírito Santo, partidos segundo a sua vontade. E no versículo 5 diz assim: não foi tão pouco os anjos que Deus substituiu o mundo vindouro de que falamos. E no versículo 6 diz assim: alguém em certa passagem afirmou que o homem, para que deles lembre o o filho do homem, para que visitastes. E no versículo 7 diz assim: por pouco tempo colocaste inferior os anjos de glória, de honra e de coroastes. E no versículo 8 diz assim: sujeitastes a seus pés para que as coisas, ora, se ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fizesse sujeito. Atualmente a verdade, vamos que todos lhe sejam sujeitos. E no versículo 10 diz assim: mas aquele que fora colocado por pouco tempo debaixo dos anjos, Jesus, nós vamos às suas paixões, mortes, coroa de glória e de honra. E assim, pela graça de Deus, sua morte é aproveitada a todos os homens. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 10 diz assim: aquele para quem, por quem todas as coisas existem, desejados conduzir a glória, numeroso filhos libertou e levou à perfeição para sofrimento e outros da salvação deles, salvação nossa, né? E no versículo 11 diz assim: para que santificado forme um só todos, pois Jesus não insista em chamá-los seus irmãos. E no versículo 11 diz assim: dizendo, anunciarei teu nome, o meu irmão, no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E no versículo 13 diz assim: e outras vezes, enquanto a mim tenho nele a minha confiança, eis-me aqui, e o Filho de Deus me deu. E no versículo 14 diz assim: porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha ao império da morte, e isto é o demônio. E no versículo 15 diz assim: e libertar aqueles que pelo medo da morte estava toda a vida sujeito a uma verdadeira escravidão. E no versículo 16 diz assim: veio em socorro não dos anjos, assim da raça de Abraão. E no versículo 17 diz assim: pois isso e venho que aqueles tornasses em toda semelhante aos seus irmãos, para ser um superfície confacício e fiel do serviço de Deus, aqueles de implorar os pecados do povo. E no versículo 18 diz assim:
de fato de que ele mesmo suporta tribulação de toda condição de vir em auxiliar todos que são atribulados. E vamos passar agora para o capítulo 3, né? Vamos por 3. No capítulo 3, do versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, santos, participados da vocação de vós, destino é a herança e do céu, a herança dos céus. Considerei o mensageiro participe da fé que professamos Jesus Cristo, né? E no versículo 2 diz assim: Ele é fiel, aquele que constituiu também Moisés e foi em toda a sua casa. E no versículo 3 diz assim: Porém, Tito, muito superior da glória a Moisés, tanto quanto fundador de uma casa e mais digna do que a própria casa. E no versículo 4 diz assim: Tem sua construção, mas constituiu todas as coisas em Deus. E no versículo 5 diz assim: Moisés, sois fiel em toda a sua casa, como servo, testemunho das palavras de Deus. E no versículo 6 diz assim: Cristo, porém, foi como filho à frente de sua própria casa, e sua casa somos nós, contando com permanemos firmes até o fim, professando, intrepidando na nossa fé e afusamos em esperança de nós participar da casa do nosso Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 7 fala assim: Por isso não diz o Espírito Santo, hoje ouvidos a sua voz. E no versículo 8 diz assim: Não andarem as vossos corações como por ocasião revolta, como nos dias da tentação no deserto. E no versículo 9 diz assim: Quanto vós me perseguiram, como nós me expuseram a provar, vieram meus poder por 40 anos. E no versículo 10 diz assim: Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre atravessados em seu coração e compreenderam substitutamente nada nos meus dignos. E no versículo 11 diz assim: Por isso, em minha ira, já jurei que não haveria entre o lugar de descanso deles prometeres. E no versículo 12 diz assim: Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha perder interiormente a fé, para que de abandonar a Deus ao vivo. Nosso Senhor Jesus Cristo não pode abandonar a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, com a sua glória, o seu poder, sua misericórdia. Jesus Cristo ama todos nós, ama você, ama eu e ama todos vocês que amam Jesus Cristo, tem a salvação, tem o caminho, tem a verdade. Jesus Cristo ama todos vocês, todos nós. Amém.